Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o símbolo das águas na Bíblia. Então, nós podemos observar que desde o início, na Gênesis, no capítulo 1, nós já encontramos essa figura. Por exemplo, nós abrimos a Bíblia e encontramos o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, a gente vai ver desde o início essa linguagem remetendo a essa personagem que é a água. Aí passa um pouco, a gente tem aquela parte, né, que nós conhecemos como o dilúvio, com a Arca de Noé. Aí depois, já um pouco mais à frente, nós vamos ter também Moisés, que transforma as águas do rio Nilo em sangue. Depois a gente tem também a questão de abrir o Mar Vermelho e tudo, chegando para nós até o Novo Testamento, na figura de Jesus, que transforma a água em vinho, acalma tempestades, anda sobre as águas, oferece a água viva, né? Então, todo esse contexto diz para nós da importância dessa água. E nós devemos refletir aqui qual é o símbolo que ela traz para nós e qual o símbolo de reflexão ela pode colaborar conosco, né, nas nossas vidas. Para que a gente possa começar a análise, eu escolhi algumas passagens em específico. Então, nós vamos abordar um pouquinho mais detalhadamente, né, a passagem onde Moisés abre o mar e a passagem onde Jesus caminha sobre as águas. Por quê? Porque nós temos aqui uma correspondência. Olha que coisa interessante, né? Moisés é a primeira revelação. Ele é como se fosse o codificador. Enquanto Jesus, nós sabemos que representa a segunda revelação. E um, que é o Moisés, ele abre o mar para que o povo de Israel passe, enquanto Jesus, ele anda por sobre as águas. Então a gente tem aqui uma questão interessante para que a gente possa ir refletindo, né? Essa narrativa, pessoal, se encontra no capítulo 14 do livro de Êxodo, dos versículos 5 até ao 31. Então eu vou lendo e vamos fazendo algumas intervenções acerca dessa história de Moisés e a fuga do povo hebreu do Egito, né? E nos narra o seguinte: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo de Israel tinha fugido, mudou-se então o coração do faraó e dos seus servos contra o seu povo. E os disseram: Que é isto que fizemos, deixando Israel sair do nosso serviço? O faraó mandou então aprontar o seu carro e tomou consigo seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre eles. Então fala que logo após aquela que nós conhecemos como a 10ª praga, né, que é a perca dos primogênitos do Egito, aí fala que muda-se o coração do faraó e aí ele sai juntamente com o seu exército em busca, né, a apreensão daqueles que constituíam ali o povo hebreu, sendo capitaneado por Moisés naquela fuga do Egito. E aí continua. E Yahvé endureceu o coração do faraó, do rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, enquanto saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Então nós sabemos, né? Moisés estava peregrinando com uma multidão, a pé. E isso mostra para nós que é um pouco mais vagaroso, né? Quando você caminha com uma quantidade maior de pessoas, principalmente em conjunto, isso demanda ali com que a viagem fique um pouco mais longa. E enquanto o faraó, juntamente com seu exército, estavam a carros, estavam a cavalos, né? Os carros aqui não como hoje, gente, os automóveis,
mas os carros de guerra, como se fossem as bigas romanas, para a gente ter uma análise assim parecida, né? Então eles conseguiram se aproximar. E o povo de Israel viu e ficou com muito medo. E aí começaram a clamar por Deus e falavam a Moisés: Será que não havia sepultura suficiente no Egito e por isso você nos tirou de lá para que nós morrêssemos no deserto? Por que que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. E Moisés, então, estava sendo questionado, né? Eles estavam ali tendo receio. Por quê? Porque apesar de uma vida ruim de servidão no Egito, eles tinham pelo menos a questão de uma moradia, tinham os alimentos. Então foram muitos que foram contra essa ideia de Moisés de fugir daquele império. Entretanto, Moisés diz assim: Não temais, permanecei firmes e vereis que Yahvé fará hoje para vos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Então, Yahvé é um nome que algumas traduções bíblicas dão a Deus. Então, Moisés está dizendo assim: olha, Deus lutará conosco. A gente não precisa temer. E é aqui que nós entramos agora na passagem intitulada O Milagre do Mar, ou a abertura do Mar Vermelho, que diz assim: E Yahvé disse a Moisés: Por que chamas por mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. Fui eu quem endureci o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e em seus carros e em seus cavaleiros. Então aqui a gente tem uma parte interessante, né? Porque Deus coloca o seguinte: olha, fui eu quem endureci o coração do Faraó. Aí você pode questionar, gente do céu, mas o Velho Testamento é complicado demais, porque Deus ali intuindo, né, o faraó fazer algo de errado, como que fica isso na nossa análise espírita e etc, né? Então aqui a gente já pode ter algo claro, que Deus é a bondade suprema. Então ele nunca intuiria fazer algo errado. O que está no símbolo aqui é um nome que significa Egito e o símbolo que significa faraó. Egito, pessoal, ele vem da palavra, na verdade, Mitzrayim. E o que significa Mitzrayim? Significa estreiteza. Então nós falamos Egito para nós, na língua portuguesa, né? Mas os hebreus chamavam o Egito de Mitzrayim, que quer dizer local estreito. Então essa fuga aqui, já entrando um pouco mais no simbolismo, quer dizer uma fuga da estreiteza. É justamente isso que está nas entrelinhas desse texto. Então é Deus quem estimula para que aqueles que simbolizam a estreiteza viessem em perseguição do povo hebreu. E aí a gente vai ver o que irá acontecer, né? Mas coloca-se o seguinte, que então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. E também havia uma coluna de nuvem que se retirou e passou de diante deles para trás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento do povo de Israel. A nuvem era tenebrosa e a noite passou sem que se pudesse se aproximar um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se abrisse. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Então aqui, eis o milagre, né? Lembrando, pessoal, que nós não vamos entrar aqui se isso ocorreu ou não, se foi um fenômeno mediúnico ou não, de efeito físico, como se deu. Nós queremos aqui retirar o espírito da letra.
e nós vamos nos atentar ao símbolo que representa essa abertura do mar, esse caminhar sobre as águas, e que Jesus faz também, né? Então nós vamos nos ater aos símbolos, e não se foi verdade ou não. Não é por esse caminho que nós escolhemos ir hoje. E aí está colocado o seguinte: que os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles no mar, e todos os cavalos do faraó e seus carros e seus cavaleiros. E ali ia o povo de Israel no mar seco, onde as águas formaram um muro à direita e um muro à esquerda. E na vigília da manhã, Iavé, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e lançou uma confusão no meio deles, emperrando a roda dos seus carros e fazendo andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque Deus combate a favor deles e contra nós, os egípcios. E Iavé disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E assim Moisés o fez. Eu sei que até aqui é difícil, né, da gente interpretar toda essa história, esse símbolo. Você fala, mas Tiago, o que isso tem a ver com o Espiritismo? O que será que nós vamos aprender com isso, né? Parece muito distante, uma história alegórica. Como que a gente faz essa conexão? Logo já a gente já vai chegar. É porque nós estamos como se fosse lançando peças de um quebra-cabeça, e aí quando a gente tem uma visão geral das peças, quando a gente começa a montar o cenário, a gente consegue ir adentrando para aquelas que constituem o meio, que constituem o centro da lição. Então é por isso que eu estou jogando primeiramente essas peças interpretativas do contexto do povo hebreu e do contexto dessa situação que se deu no milagre da abertura do mar. E aqui então eles disseram, né? Para que fugissem, e Moisés estende a mão sobre o mar, e o mar começa a se fechar. Os egípcios então vão de encontro a ele, e Iavé derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército do faraó, que haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar seco, e as águas eram para eles como esse muro à esquerda e à direita. E naquele dia Iavé salvou todos de Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu o grande poder de Deus, e o povo temeu a Deus, e creram em Deus e em Moisés, o seu servo. Então, essa passagem aqui, pessoal, é a narrativa do livro de Êxodo, que está no capítulo 14 e vai do versículo 5 até o versículo 31. É isso que está colocado para nós. Essa é a experiência das águas com Moisés, das águas com o povo hebreu, juntamente com o povo egípcio, que nós já temos a chave interpretativa, que Egito significa estreiteza. Então aqui nós poderíamos dizer que os egípcios são os estreitos. Mas, Tiago, o que é estreiteza? Estreiteza, pessoal, é quando nós não temos um caminho amplo. Como assim? Vamos imaginar uma estreiteza de pensamento. É alguém que não muda de ideia, que não se abre para o novo, que nas palavras de Jesus seria como aquele que não é pobre em espírito, que não é uma pessoa humilde. Seria como se fosse uma pessoa orgulhosa, que acredita apenas na forma que ela pensa, e isso faz com que nós tenhamos um pensamento um pouco restrito, um pensamento estreito, um pensamento único, em outras palavras, uma postura perante a vida egoísta, que não se abre para perceber o que o outro tem a colaborar conosco. É mais ou menos isso que significa o símbolo do Egito. Mas aqui também a gente já tem agora uma outra passagem, e é a passagem que está em Mateus, agora com Jesus, capítulo 14, do versículo 22 ao 34, que é a passagem conhecida como Jesus caminha sobre as águas, e está descrito da seguinte maneira: E logo ordenou Jesus
que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali, só. E o barco dos discípulos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirige-se então Jesus para eles, andando por cima do mar. Então aqui nos narra o seguinte: estavam eles em meio ali a uma multidão, Jesus despede a multidão, diz aos discípulos, né, para que eles peguem o barco e tomem o mar. Ele iria depois ou ele não iria. Jesus distancia-se e vai a um monte para orar. E aí, dada ali, né, uma pequena tempestade que açoita aquele barco, Jesus os vê e na quarta vigília da noite, ele vai andando sobre as águas até eles. Só que o que acontece? Nos narra que os discípulos ficaram confusos. Os discípulos ficaram com medo. Por quê? Porque os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, diziam: é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, logo lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, pois se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Então Jesus, com uma simplicidade, né? Pedro o questiona, mas mestre, se for realmente você, me faça andar sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E assim clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram na terra de Genezaré. Essa aqui, pessoal, é a narrativa que nós encontramos em Mateus capítulo 14 e a outra narrativa que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 14 também, coincidentemente. Mas agora nós precisamos, dado esse cenário constituído, nós precisamos interpretar um pouco dos símbolos que aqui estão. Porque algo que passa a nossa cabeça é o seguinte: por que para o Moisés abrem-se as águas, ao invés de, como com Jesus, andam-se por cima das águas? Por exemplo, por que o povo de Israel, Deus não fez andar a multidão por cima da água? E assim eles fugiriam do império do povo egípcio. Mas por que Jesus, ao invés de abrir o mar para ele passar, ou para que os discípulos não tivessem medo da tempestade, ele vai andando sobre as águas? É algo que fica assim na nossa mente. Não sei se vocês já tiveram essa dúvida, se vocês já pararam para refletir sobre, mas nós temos aqui uma coisa que parece assim, diferente. O modo de agir da espiritualidade com Moisés e com Jesus. E nós sabemos que modificam-se algumas coisas, sim. Não apenas os anos cronológicos, o passar do tempo, mas também o grau de compreensão da humanidade, da primeira para a segunda revelação, onde Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos dizer que é quando o Espírito alcançou na Terra a sua maioridade intelectual. E assim vem a vinda de Jesus. Então, se nós olharmos no livro A Caminho da Luz, num item, né, que vai dizer sobre a vinda de Jesus, nós vamos encontrar esta definição, que agora, por fim, a Terra havia alcançado a maioridade intelectual, ou seja, poderia responder pelas suas ações. Mas, poxa, Tiago, você está conversando muito. Vamos tentar interpretar isso, porque minha cabeça já está assim rodando. Eu trouxe aqui uma parte, né, que é um prefácio do Emmanuel.
Então, na série André Luiz, o Emmanuel costuma prefaciar os livros. E aqui é um deles. É o livro No Mundo Maior, psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz, e o prefácio é do benfeitor espiritual Emmanuel. E o prefácio chama Na Jornada Evolutiva. E aqui nós temos como se fosse uma peça para nos ajudar a interpretar. E diz o seguinte, Emmanuel. Fiz um recorte porque era grande o prefácio. Ele fala assim: dos quatro cantos da terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Olha, todo dia, milhares de pessoas estão desencarnando. É comum, é natural, acontece a todo tempo. E ele continua. Vão-se dos ilustres centros da cultura europeia até tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, ou seja, de todo local do mundo, dos quatro cantos da terra, de toda parte, existe gente desencarnando a todo tempo. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros conseguiram viver o monte da sublimação, vinculados apenas aos deveres nobilitantes. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Olha, dessas pessoas que se desencarnam, são poucas aquelas que conseguiram viver no monte da sublimação, dedicando a vida a deveres que nobilitam a alma, deveres nobres. A maioria constitui-se apenas de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Então, Emmanuel está dizendo que a maioria de nós vive apenas em busca dos títulos transitórios. E que títulos são esses? Podem ser títulos econômicos, títulos acadêmicos, títulos de poder do mundo. Entretanto, nós vivemos quase que a vida toda em busca desses títulos apenas. É isso que o Emmanuel está dizendo, porque esses títulos nos conferem poder, nos confere autoridade. E aí ele fala que não chegaram a ser humanos completos. Como assim? Quando nós passamos a encarnação dessa maneira, nós não chegamos a consolidar a nossa humanidade. Nós não vivemos como homens completos. E aí ele fala: atravessaram o mare magno da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando-se voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui para nós? Olha, nós passamos, às vezes, a vida acomodados a vícios, acomodados às questões menos nobres, às questões menos edificantes, e a gente acreditava-se eleitos da providência. Então, nós atravessamos o mare magno apenas numa experimentação qualquer. E aí ele vai finalizando dizendo que, cristalizados em tal posição, aplicam a justiça ao próximo sem compenetrarem nas próprias faltas, esperando um paraíso de graça para si e um inferno intérmino de tormento para os outros. Então é como se fosse assim, nós estamos vivendo e eu faço as minhas coisas, eu tenho a minha vida e eu me imagino alguém especial, alguém eleito pela providência por conta dos meus títulos que eu adquiri nessa vida física. E eu julgo o outro com uma mão pesada e a mim mesmo com a mão levinha. Então eu imagino que todos os outros que erram estarão condenados ao inferno eterno, enquanto eu herdarei um paraíso. É isso que o Emmanuel está colocando. E ele fala: quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo lhes encerraria a memória. Então, pessoas às vezes mais materialistas abusavam bastante da vida e encaravam que, quando chegar a morte, elas esqueceriam de tudo, perderiam a memória.
entrariam naquele que nós chamamos de um sono eterno, de ventura, e o Emmanuel vai dizer que não é bem assim. Mas já os que estavam filiados a escolas religiosas, com raras exceções, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então Emmanuel está dizendo o seguinte: olha, há duas opções. A primeira é que quando você morre, você pode esquecer, entrar naquele sono eterno, e aí não importa muito bem os débitos que você adquiriu, as contas, na verdade, né, que você adquiriu durante essa existência, porque desencarnou, você irá esquecer. Mas existe um outro grupo que são espiritualistas ou vinculados a escolas religiosas que acreditam que estão privilegiados, que contam com privilégios no céu. Então existem esses dois tipos. Os que acreditam que todas as minhas ações não têm efeito para uma vida superior, ou então que por conta da minha atuação religiosa eu estou garantido a um lugar privilegiado. Entretanto, sem justiça, porque a justiça não está de acordo com as ações que eu tomei na minha vida cotidiana. Então eu acredito que eu irei usufruir de privilégios aos quais não são possíveis aos meus irmãos. Certo, então agora nós temos três referências. E por que eu fiz questão de trazer três? Porque nós temos uma referência de mar em Moisés, uma referência de mar com Jesus e uma referência de mar com Emmanuel. Mas onde está a referência de mar com Emmanuel, Tiago? Eu não consegui ver. Quando fala atravessaram mare magnum é uma expressão do latim que significa grande mar. Então, o que o Emmanuel está dizendo para nós? Se o Kardec bem coloca, né, que muitos pontos dos textos sacros e da própria Bíblia e do Antigo Testamento não conseguem a compreensão adequada. Por quê? Porque eles não têm a chave essa que está completa no Espiritismo, que tira as metáforas, que tira os símbolos e interpreta da forma que se deve fazer. Então nós temos agora uma interpretação do Emmanuel sobre o que é o grande mar da vida. E o Emmanuel vai dizer que o grande mar é a encarnação. O grande mar é encarnar-se. A água significa o mundo material, a matéria. E aí você fala, mas como, Tiago? Ele diz que diariamente passam por esse mar. Viajores, né? Atravessando, rumando um outro local, como se cada margem correspondesse a um ponto. Uma margem à esfera material, outra margem à esfera espiritual, e a gente passa por esse mar, né? Rumando o mundo superior, rumando ali o mundo espiritual. Essa é a definição do Emmanuel. Mas se ainda nós não estamos seguros para caminhar nesse caminho, nós devemos ter aqui uma outra referência. Nós temos a quinta obra da codificação espírita de Kardec, chamada A Gênese. Não Gênesis do Moisés, que é o primeiro livro bíblico, mas A Gênese Espírita. E no capítulo 14, nós temos Kardec abordando fluidos e propriedades de fluidos. E ele vai dizer que é o fluido que constitui a matéria. E é justamente movendo, né, manipulando esse fluido que nós conseguimos fazer o quê? Aqueles feitos que nós chamávamos de milagres, que é uma manipulação desse fluido que influencia na matéria física. Então, olha que coisa interessante, pois Kardec, lá na Gênesis, vai dizer que a matéria é um fluido condensado. Olha que coisa interessante, porque a água também, na nossa Terra, né, ela se compõe majoritariamente no estado líquido. E o estado líquido é um estado fluido. Então, olha que coisa interessante da gente analisar. Aí você fala, tudo bem, Tiago, mas já entendi. Assumimos então que a água é a matéria. Tudo bem. Nós temos aqui, nessa passagem com Jesus agora, um perigo. Qual que é o perigo? Jesus chama o Pedro para caminhar sobre as águas, entretanto, nós vamos encontrar o Pedro afundando. E o Pedro afundando pede ajuda. Por quê? Porque nós não devemos nos afogar.
Você ouve passagens no Novo Testamento de Jesus acalmando a tempestade, de Jesus dentro dos barcos, de Jesus andando sobre as águas, mas eu nunca vi uma passagem falando que Jesus nadou. Vocês já encontraram uma passagem falando que Jesus nadou, se afogou, estava todo molhado? Eu nunca encontrei essa passagem. Por quê? Jesus, nessa análise que nós estamos colocando, ele é um espírito puro. E o espírito puro, segundo a descrição de O Livro dos Espíritos, questão 112 e 113, nós vamos encontrar que é aquele que não é capaz de falir nem mesmo encarnado, não sofre efeitos da matéria. Então, o que acontece? Se a água simboliza para nós o mundo material, Jesus nunca estaria sujeito a essas vicissitudes. Por isso que ele consegue andar sobre as águas, ter o domínio das águas, desse fluido. Por quê? Porque Jesus domina a matéria. A matéria não exerce efeito sobre ele, é ele que exerce sobre ela. Então nós vamos ter Jesus transformando água em vinho, acalmando a tempestade. Tudo bem, Tiago, mas e lá no Moisés? Eu não entendi. Se a gente tem a referência, né, no livro A Caminho da Luz, que é com Jesus, que nós temos a maioridade espiritual, é como se na época de Moisés nós fôssemos crianças. E uma criança, nós sabemos que ela não consegue se responsabilizar totalmente pelas suas ações. Vamos a um exemplo bobo, porque nós sabemos fazer isso. Vamos imaginar que uma criança, um bebê, né, de 2 anos de idade, vem e te dá uma mordida no seu braço. Às vezes pode até doer. Aí você fala, esse menino tá mal criado, né? Tá custoso demais. Vamos ensinar ele. Aí você fala, não pode, mas jeitoso, com carinho. Você não guarda uma mágoa, um rancor, um ódio. Entretanto, imagina agora que uma pessoa de 18 anos te morde, sem motivo, como uma criança. Aí você fala, mas é uma pouca vergonha. Por que essa pessoa está fazendo isso? Não é a melhor conduta a se fazer. Isso é uma ação equivocada. Por quê? Porque você sabe que a pessoa com 18 anos tem o quê? Uma compreensão maior acerca da vida. Ela tem uma compreensão maior das suas atitudes e, por conta disso, ela pode ser responsabilizada. Certo, Tiago? Entendi. Uma diferença de responsabilização. Mas agora vamos lá. Se em Moisés nós estávamos numa infância espiritual, tem como nós termos a compreensão assim como nós temos hoje? Não. Então teria como nós compreendermos os perigos do materialismo? Não. Os perigos de uma encarnação? Não. Então o que Deus faria para nos ajudar? Ele abre o mar. Qual é o símbolo disso? O mar não são as águas? As águas não representam aqui a encarnação, a vida física, o campo material? É como se fosse assim, Deus organizando a nossa vida para que a gente consiga fazer uma boa passagem para o mundo espiritual. É como se Deus modificasse algumas coisas que nos prejudicariam para que a gente tivesse uma encarnação melhor, sem tantos erros, sem tantos equívocos. Porque Israel, segundo o livro Paulo e Estevão, num discurso de Estevão com Saulo de Tarso, na sua defesa, quando ele está prestes a perecer por apedrejamento, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar Paulo citando a Torá, citando ali o amor à lei antiga, ao povo de Israel, e nós vamos ver Estevão dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, um dia compreenderás que Israel é a humanidade inteira. Então, olha os símbolos que saltam para nós no Antigo Testamento, pois o próprio Emmanuel vai nos dizer que, assim como nós temos os monumentos do povo do Egito, nas suas pirâmides, monumentos de engenharia, de construção civil, nós temos também monumentos literários do povo hebreu. E se ainda hoje nós não compreendemos com segurança a estrutura e o processo de construção das pirâmides,
É porque nós também não entendemos com segurança os símbolos que estão repletos naquele Antigo Testamento. Então nós devemos sim estudar. A gente deve sim fazer esse processo de desmistificação e não apenas desprezar como se não fosse algo importante. Porque o Espiritismo só é a terceira revelação porque antes houve a primeira e depois a segunda. É como se fosse uma escada. O terceiro degrau só detém esse nome porque teve o primeiro e o segundo. Se eu tiro o primeiro e o segundo, o terceiro degrau vira o primeiro. Então a gente precisa fazer essa reflexão sobre isso. E aqui está colocado para nós alguns símbolos. Nós estamos conseguindo já montar um pouco mais esse quebra-cabeça. Se o Egito é Mitzrayim, que quer dizer estreiteza, e Israel quer dizer humanidade, então é mais ou menos assim: a humanidade na sua infância está fugindo da estreiteza. O que significa isso? Nós estamos ampliando o nosso livre-arbítrio. Nós não temos em O Livro dos Espíritos que o livre-arbítrio se amplia, a responsabilidade se amplia, a capacidade de pensar, a inteligência, o raciocínio do espírito, conforme ele se desenvolve? Pois nós nascemos simples e ignorantes, então aqui essa humanidade está fugindo do pensamento estreito, colocando para nós novas formas de pensar, novas formas de agir, entretanto ainda nessa infância. E aí a espiritualidade simbolizada nesses que comunicam intuitivamente com Moisés, fala: abre o mar para eles passarem, porque por enquanto eles não conseguem lidar com as águas. Então o que é feito? Moisés bate o cajado e ali o mar vermelho se abre. Lógico que na interpretação simbólica que nós estamos fazendo hoje, né? Mas é como se Deus ajudasse nós com as dificuldades que nós encontraríamos na nossa encarnação. É mais ou menos isso. Só que agora nós estamos há 2000 anos à frente. Muito mais, né? Porque Moisés é há cerca de 4000 anos atrás de Jesus, algo assim. Nós estamos agora à frente, na época do Cristo, onde quem domina não é o Império do Egito, mas o Império Romano. E agora o que nós temos? Nós temos uma maioridade intelectual, uma maioridade moral, e nós já conseguimos nos responsabilizar um pouco mais pelas nossas ações. E aí, qual é a atitude de Jesus? Jesus diz, né? Andai sobre as águas. Aí você fala, mas como assim? Não estou entendendo. O que quer dizer isso? As águas não são a matéria? Jesus nos chama agora, mais desenvolvido, para que a gente comece a treinar. Porque o Pedro não andou de primeira, ele começou a se afogar, mas para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha agora um novo tipo de interpretação sobre a matéria, para que nós não permitamos que ela nos domine. Então, para que a gente ande sobre ela. Ou seja, a espiritualidade não adapta mais às condições da vida física